Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Boa tarde, filho. Você tá num desânimo, numa falta de vontade? Se for fazer os trem mais de qualquer jeito, eu não quero não, filho. Não, é porque tô meio tenso hoje. Engraçado. Ô, Bruno, vou fazer uma terapia hoje com você. Hoje você vai ser o Vai, terapeuta bora. Brunão. Vai. Vai lá. Eu tava feliz, aí depois eu fiquei tenso com uma coisa que aconteceu no trabalho. Eu vou falar em códigos, mas ninguém do trabalho escuta mesmo, foda-se. Uma pessoa foi demitida, né, do meu trabalho. E aí eu queria saber como que você lida, Bruno, quando muitos caem ao seu lado e você não é atingido. Ah, eu não tava esperando essa situação, não. Mil caíram ao meu lado, mil caíram. Ai. Falando aqui de homem para homem, hã? Provedor para provedor, hã? Como Gostei. você se sente isso, Bruno? Quando o Ah, mano, mercado começa a engolir preocupado. os profissionais. Né? Preocupação é a primeira coisa delas, velho. Não tem como falar que vai ficar de boa. Até porque na minha casa, hoje eu sou a principal fonte de renda, né, velho? E se por acaso acontecer qualquer coisa e eu não tiver mais essa fonte de renda, a Thaís ela é mais de boa, né? Ela fala assim: não, aí você arruma outro. Só que, filho, eu não sou, não é para mim, não é tão simples assim, saca? Não é assim, você arruma outro e tá em paz. Não, arrumar outro, se fosse tão fácil assim, não tinha um tanto de gente desempregada, eu acho. Não é? É a mesma coisa que eu penso. A Paula fala isso também. Mas, mas eu fico tenso, velho. Claro que eu fico tenso. E, e assim, a gente tem dinheiro guardado, a gente tem nossas reservas de emergência e tal, mas para alguns meses, né, velho? Eu não tenho reserva de emergência para sei lá quanto tempo eu ficar desempregado. Se eu ficar, Deus, não deixa eu ficar desempregado, não, amém. Tá jogando no universo aí, né? Tem que falar pra É. Deus não deixar passar da... Mas é isso, velho. É a vida de quem tem que prover, né, mano? De quem tem que pagar conta, né? É complicado, filho. É complicado. Sinto muito aí pelas pessoas desempregadas do nosso Brasil aí. É foda. Eu não sei, é o que nós tava falando, né? Eu não sei se você deve ficar feliz ou triste. É um mix de emoções, porque ao mesmo tempo que várias pessoas ao seu lado caem, você não cai. Então, pode ser que você é um profissional bom, assim, ou acima da média, ou, enfim, gosta do seu trabalho. E o É, lado ruim é que, querendo ou não, isso te afeta, né, velho? Porque tá todo mundo caindo, hein? aí eu fico pensando se eu sou o próximo, né? Tipo, Exatamente. Ou entendeu? Vai quando que um vai por ser minha vez, né, semana e velho? Sei tal. lá. É. É foda isso, mano. Assim, agora, tipo, o mercado não tá fácil, né? Pra quem não sabe, eu e o Bruno trabalhamos no mercado de tecnologia com funções diferentes, mas é o mesmo mercado. E o mercado, tipo, na época da pandemia, velho, tipo, a gente tava nadando, assim, de vaga, né? Tipo, porque foi uma loucura, assim, de muitas empresas sendo obrigadas a se digitalizarem, né? E tava faltando gente e tal. Só que aí depois que passou a pandemia, as coisas começaram a voltar ao normal, o mercado de tecnologia desaqueceu, né? E então, tipo assim, um monte de empresa pôs muito dinheiro para contratar profissional de tecnologia, não viram esse dinheiro voltar e começou a demitir a galera, né? Então, eu lembro daquela época que tava rolando demissão em massa e tal. Na minha empresa rolou algumas demissões e tal, e eu ficava tipo assim, putz, velho, será quando que vai ser eu, tá ligado? Era é tenso. E é ruim trabalhar assim, né, velho? Tipo, você fica É. porque eu acho que você não consegue fazer um bom trabalho, porque você tá preocupado, ao mesmo tempo você fica olhando o mercado, vaga no mercado, porque você fica, velho, eu tenho que estar preparado, porque se alguma coisa acontecer, eu preciso ter uma carta na manga e tal. Então é foda, velho, é foda. E agora, mais do que isso, tirando o desaquecimento do mercado, ainda tem esse momento de todo mundo tá enfiando o IA até na geladeira, né? Exato. Achando que vai ser né, a solução dos problemas, né? Mas enquanto essa bolha de IA não estourar, muita gente vai ser demitida ainda, né? Então, Cara, mas essa bolha de IA tá mais próximo do estouro do que nunca, tá? Pelo menos em, em questão de dev, né? Porque eu sou uhum. dev, né? Nessa área especificamente, e velho, hoje todo mundo usa, né? Recusa imitações. Mas esse negócio, Felipe, tá insustentável, velho. Tá.
Já tá insustentável esse negócio de IA, mano. Não tem condição, fi. É o boom. Cada hora é um boom diferente, velho. Na pandemia, a gente teve um boom nesse mercado de tecnologia com pessoas vendendo curso. Uhum. Então a moda era fazer curso e vender. Sim. Curseiro. Agora já não é tão aquecido mais esse mercado. Ainda tem, mas não tá igual antes. Uhum. Agora o mercado já é IA. E em algum momento, eu acredito que esse ano ou no próximo, no máximo, esse negócio vai estourar, velho. Vai explodir, vai machucar muita gente aí. Vai. Como é que fala? Com os estilhaços. E aí a gente fica pensando que qual que vai ser a próxima, velho? Depois da IA vai ser o quê? Entendeu? Sei não. Eu pensei num negócio aqui, foi bem. Nossa, eu sou demais, Felipe. Seguinte. Eu concordo. Tô zoando, pô. Você tava falando esse medo que persegue a gente, né? De ser demitido, se a gente vai ser o próximo, quando que vai ser e tal. Eu consegui pensar rapidamente em duas situações em que você não tem esse medo. Em que eu não tenho? Ou que Não, em que a pessoa aham. a pessoa que tá nessa situação tem dois cenários em que ela não tem esse medo. Aham. Um deles é você estar desempregado, já que você não tá com medo de ser demitido. O medo é Certo? de ser contratado, né? Que aí você vai ter que trabalhar. Um é ser desempregado e o outro é você ser a pessoa que manda os outros embora. Sim. Você não precisa ter medo ai, será que eles vão me demitir? Não. Se você for a pessoa que manda os outros embora, você não precisa ter esse medo. Você tem outros medos, outras preocupações, mas essa não. Vamos desenvolver mais isso aí? Vamos começar o episódio antes aqui, porque Vamos. veio um trem aqui na minha cabeça e aí dá pano pra manga. Como é que eu falo mesmo? Eu sou o Felipe Xavier Meu Deus. Eu sou o Bruno Rezende. e Vai vai tomar tomar no no seu seu cunhado. cunhado. Bruno, você falou aí que a pessoa que tá desempregada, beleza, concordo, e a pessoa que manda os outros embora. Mas, se você não for o milionário, bilionário dono da empresa, você precisa se preocupar sim, porque sim, tem sempre alguém acima de você. A diferença é que eu me preocupo num apartamento em Uberlândia. O outro maluco milionário CEO da empresa preocupa num iate no Caribe, entendeu? É diferente. E se ele for demitido, ele não precisa ficar igual um louco correndo pra arrumar outro emprego. A não ser que ele tenha muitas dívidas contraídas devido ao estilo de vida luxuoso e ostensivo que ele tenha. Meu Deus, Felipe, que é isso, mano? Você tá gastando português, hein, velho? Mas porque a gente não vive uma vida luxuosa e ostensiva. Tirando o Bruno que vai pra Europa agora e tal. Mas nossa, claro. mas a gente não vive essa vida, entendeu? Então, tipo assim, você falou, né? Se for demitido amanhã, não é o fim do mundo, porque eu tenho uma certa reserva, dá pra ficar alguns meses enquanto eu vou procurar outro emprego. Mas o milionário, ele tá pagando a prestação do iate, entendeu? Ele tá pagando a gasolina do iate, o iate na marina lá, entendeu? O jet ski, entendeu? Ele tá pagando o negócio lá, então esse cara entra em desespero ou não? Se ele for inteligente, não, porque ele vende as paradas e, enfim, tem que diminuir um pouco o estilo de vida, né, pra segurar as pontas. É isso. Se você fosse demitido amanhã, Bruno, cancelava a viagem pra Europa? Não, né? Porque agora já tá tudo pago também, pô. Agora não tem risco mais, né? Vou falar igual você fala, filho. Agora pisou na merda, abre os dedos também. Agora vai embora, filho. Não tem o que fazer mais. Esse negócio já tá pago, vambora. Mas... E com certeza isso afetaria a minha volta, né? Não lá, porque assim, a gente já comprou euro, a gente já pagou, então é só ir agora, né? Ir aproveitar. Agora, quando eu voltasse, pô, nossa, filho. Aí eu não ia comer Angus todo dia, igual eu faço. Entendi, entendeu? entendi. Nossa, claro. que dó de mim, velho, meu Deus. É claro. Eu almoço salsicha e janto linguiça, pô. Não, ficou ruim essa frase, né, velho? Nossa, meu Deus do céu, velho. Ficou podre. Ai, ai.
Não, não é assim também não. Mas eu não sou desse, tá, gente? Eu como carne vermelha, mas assim... Cara, eu vi um meme, velho, que é muito bom isso aí, velho. Isso se aplicaria muito bem se eu tivesse desempregado. Hum. Que era assim, ó. Eu não sei se você faz isso, mas eu faço e eu me identifiquei demais. Fala assim, a vida do adulto que trabalha arduamente e vai pegar uma bandeja de mussarela e troca a que tá 6,13 pela de 6,2. Nossa, eu faço muito isso, Eu velho. não Meu faço Deus do isso. céu. Eu faço. Eu não E faço porque... você que é ouvinte aí, eu tenho certeza que pelo menos um se identifica comigo. Não tem como. Não, eu sei que é porque, tipo, eu sou ruim de olhar os bagulhos de preço e tal. Então, tipo assim, só se. Pra mim, eu só não compro se tiver muito absurdo, entendeu? Mas se tiver caro, normal, às vezes eu ainda compro, entendeu? Gente, o Felipe fala de mim, mas ele é rico. Não sou, Ele não. não Eu sou. olha o lado A direito do gente já cardápio. falou que eu não sou rico e sou inconsequente. É diferente. É diferente. Se eu prestasse atenção em tudo isso, fosse mais cuidadoso, eu já estaria milionário. Mas eu não sou, então, né? Tô aí nessa Felipe, vida, tem que agora eu vou continuar te fazer uma trabalhando e pergunta, tal. já que a gente entrou nesse negócio de milionário. Hum. Você acha que muda alguma coisa a gente ler, a gente ler livros como Psicologia Financeira, Pai Rico, Pai Pobre, esses livros aí que os teólogos da prosperidade, da riqueza recomendam? Você acha que muda alguma coisa? Uai, cara, deve mudar pra quem lê, né? Eu acho insuportável ler sobre o assunto, mas, tipo assim, por exemplo, a Paula, quando ela começou a estudar essas paradas de investimento e tal, fez uma diferença pra ela. Ela teve uma visão mais específica de algumas coisas e tal. Mas aí a gente conversava sobre e tal, assim, mas, cara, eu não tenho muito saco pra ler, sabe? Esse tipo de livro. Eu preferia que alguém me dissesse o que fazer de uma vez, tá ligado? Do que eu ficar indo atrás desse assunto, entendeu? E principalmente, acho que a pessoa ela tem que ter muita dedicação e cuidado pra. Principalmente se o objetivo dela é, tipo assim, não, eu quero fazer uma grana, eu quero ficar milionário e tal. Não é fácil, né, velho? Não é fácil e a maioria das pessoas simplesmente não vai conseguir. É simples assim. Então, tipo, sei lá. Eu acho esse assunto meio chato, assim, na real. Tanto que quando a gente vai. Toda vez que eu e a Paula vamos falar de dinheiro, é meio um parto pra mim, assim, sabe? Porque geralmente eu tô gastando demais, entendeu? Então é sempre desconfortável pra mim. A conversa é sempre essa. Você É, sempre está cara. sendo acusado É de porque eu gastar sou. muito. Não, não me acusa, mas é porque é porque quando a gente para pra conversar, eu olho pra dentro de mim e falo, você é inconsequente mesmo, entendeu? E é ruim olhar para dentro de si mesmo e ver a verdade, entendeu? É, Felipe, eu te entendo. Aqui em casa a Thaís fala que eu normalmente eu sou. Eu não sei dizer se eu sou o que eu gasto mais. Eu sou mais generoso, isso é verdade. Eu me importo menos. Eu colocaria assim. Eu me Aham. importo menos em gastar. Só que eu não gasto. Então, por exemplo, eu raramente eu compro coisas pra mim, velho. Só que quando eu compro um notebook gamer, entendeu? Uhum. Eu compro um PlayStation 5. Então, minhas compras, normalmente, um monitor grande. Então, minhas compras, elas não são R$ 20, sabe? Minhas Uhum. compras são. Mas, assim, eu demoro anos pra fazer um gasto desse também. Eu não faço isso direto, saca? Sim. E eu ainda não tenho o setup que eu gostaria de ter. E eu, gente, eu não tenho essa ilusão de passar LED na mesa Você tem e cara de que passar. faria isso, Bruno. Não, não faria, velho. Eu nunca tive isso, filho. Eu nunca tive nada de LED. Assim, esses LED. A única coisa que pisca colorida é meu teclado. Só. Só. Um teclado mecânico que eu comprei. Só. E eu ainda comprei um teclado mecânico de entrada, vamos dizer assim. Porque você acha teclado mecânico, Felipe, de R$ 1.500, filho. Entendeu? Explica pro ouvinte, por favor, o que é um teclado mecânico. Não é um teclado que arruma o seu carro, não, tá? Exato. Os teclados convencionais, nossa, esse papo aqui é muito nerd, é muito nichado esse aqui, mas enfim. Não, é porque, por exemplo, o jovem que tá ouvindo, às vezes não sabe nem que existe teclado, porque só mexe no celular, né? Não tem computador. É verdade. Mas enfim, os teclados convencionais, que sim, a grande parte do mercado usa, eles usam uma membrana por baixo. Então são as teclinhas, né, as letrinhas do teclado, e a hora que você aperta ela, ele pressiona uma membrana
e essa membrana chama lá o hardware que está conectado e sai a letra que você quer, certo? Uhum. O teclado, meu filho tá fazendo uma cara de... Não, e você deixou de lado uma parte importante, que não faz barulho, né? Assim, faz Isso. barulho, só que o barulho é pouquinho, né? Ele é um teclado bem silencioso. O Uhum. teclado mecânico, ele não tem membrana, ele é um switch. A gente chama de switch. Então, cada tecla tem o seu switch. Não é uma membrana. Cada um tem seu switch e quando você aperta esse switch, ele faz a função que tem que fazer e sai a letra. E ele faz um barulho de como se fosse uma máquina de escrever. É um negócio bem tec. O Rômulo vai colocar um barulho aí de um teclado mecânico pra vocês ouvirem. Aí, sim, existem vários switches. Eu queria comprar o switch Blue, o azulzinho, que é o mais barulhento. Que, inclusive, eu sei de casamentos que foram... como é que fala? Foram desgastados pelo barulho do teclado. O barulho do teclado levou ao divórcio, né? Que é muito alto, cara. Tipo assim, eu tô aqui no meu quarto, no escritório, você conhece minha casa, Felipe. A Thaís lá do nosso quarto lá, ela escutaria e ficaria incomodada. Uhum. Eu gostaria de ter comprado esse. Mas, pelo bem do meu casamento, do meu viver, eu escolhi outros switches. Tem vários, gente. Tem vermelho, tem azul, tem marrom, tem preto. Aí tem uns que acho que são mais recentes, mas eu comprei o switch marrom. Que ele faz barulho, só que ele faz bem menos do que o azul. Então o meu é o switch marrom. A intensidade do barulho é definida por cor? No caso desse switch, sim. Eu não sei agora, e aí entrou num papo muito específico. Tipo assim, eu não sei qual que é a diferença de por que o azul faz mais barulho que o marrom. É porque é horrível, né? Você decidir por cor. Qual cor que faz mais barulho? Não faz sentido. O teclado mecânico tem isso aí. Aí se for rosa bebê, aí ele é tipo um teclado mais normal. Não, mas também não é. Você não tem uma paleta também pra escolher não, né, Felipe? Pô, tem alguns pré-definidos. Eu acho que deve ter uns 5, eu acho que eu conheço, que eu lembro. Uns 4 ou 5 pra escolher. E aí você escolhe o menos barulhento. Eu não gosto de teclado barulhento, não, porque... Eu amo. Não, e geralmente eu sempre... Por exemplo, eu só percebo o barulho de teclado quando eu estou gravando podcast. Seja o nosso ou seja algum outro podcast que esteja gravando. Porque às vezes no meio da gravação, eu preciso escrever um negócio, eu preciso pesquisar um negócio, aí quando... No meu outro podcast sou eu que edito, não é o Rômulo. Aí quando eu vou editar, aí eu escuto o barulho da digitação, aí me irrita. Eu falo, puta... Se eu tivesse um teclado desse igual ao seu aí, ferrou, cara. Não, você não ia gostar. E os teclados mecânicos, normalmente, eles têm a tecla mais alta. Então, assim, é questão de costume, gente. Tem gente que odeia, é barulhento, a tecla fala que a tecla é muito alta, não é confortável, é questão de costume. Você pode ver que teclados... Nossa, aí olha os papos que eu tô entrando. Mas existem teclados que eles chamam de semi-mecânicos. Não sei se você já ouviu falar. Mas ele não é de switch, ele é de membrana também. Só que, o que eles fazem? Eles colocam a tecla um pouquinho para cima. Então, para te dar uma sensação de quando você apertar ela, ele vai fazer um techzinho maior, entendeu? Mas é de membrana ainda, não é de switch. Então, não é nada semi-mecânico. Ele é membrana mais alto. É isso. Entendi. O que você sente no seu corpo quando você escuta um teclado mecânico bem alto, assim, digitando? Nossa, mano, eu acho bom demais. Isso aí é um ASMR. Eu lembro que você me perguntou se eu gostava. Um ASMR de uma pessoa digitando num teclado mecânico. Nossa, filho, eu acho muito bom. Não sei porquê, velho. Eu acho bom. Não me incomoda, engraçado. de jeito nenhum. Cada pessoa tem suas particularidades, né? Por exemplo, eu me incomodo com barulho de gente comendo. Inclusive, esses dias... Eu vou pegar um crocante ali pra eu mastigar aqui. Não, esses dias, cara, eu tava escutando um podcast que eu gosto muito. Não vou citar aqui não, porque eu não quero atacar o podcast. Mas é um podcast que eu gosto muito. E aí, o host decidiu, porque ele não tinha almoçado ainda, tava gravando na hora do almoço, decidiu pegar amendoim pra comer. Eu falei, eu só vou ouvir até o fim, porque o assunto tá muito interessante, mas cada mordida que ele dava... E o pior é que não é só a mordida, tá ligado? A mordida irrita. Mas a pessoa falar de boca cheia, porque você percebe que a pessoa tá... E fica um negocinho assim também. Tipo, cara, isso é nojento, velho. Desculpa, perdão, ouvinte. Tô demonstrando aí pelo áudio. Mas, cara, isso é nojento de um nível, assim, cara. Me irrita. Nossa, mano. É muito difícil. Vou te falar, essa parada me irrita tanto. Eu já percebi que essa parada me irrita tanto que se eu tiver em casa, por exemplo, almoçando no sofá com a Paula e
sei lá, a gente tá assistindo alguma coisa, acaba a coisa e ela tá mastigando, eu tento pôr a próxima o mais rápido possível. Caramba, mano, Porque isso aí é cara, me dá um negócio, um arrepio no fim da experiência. uma ojeriza, É Felipe, é isso? Será que tem nome pra isso? Pra quem tem aversão a Tem barulho de distúrbio. mastigação? Tem distúrbio Não, pode mental. ser que seja um distúrbio mesmo, mas é porque tem, por exemplo, tem aquele negócio que a Thaís tem, que é de bolinha lá, dos negócios padronizados, buraquinho padronizado, como chama aquilo? É tripofobia. Tripofobia. Deve ter alguma coisa, mastigofobia. Eu pesquisei aqui e a IA do Google, já que a gente falou de IA, né? Eu escrevi assim, ó, ojeriza a mastigação. Eu escrevi isso no Google. E a IA me Não, peraí, só um respondeu. minutinho. Como que escreve ojeriza, Bruno? Eu escrevi errado, ele me corrigiu. Eu escrevi com G, mas é com J. É ojeriza com J e Z. Aham. E muito bom que você falou assim, ojeriza AA, né? É, Muito bom, ué. muito bom. Mas isso aí é ser alfabetizado, eu É, acho, muito né? bom. Eu tô feliz aqui que o nosso podcast nós dois somos. Aí, ó. Ojeriza a mastigação ou aversão ao som da mastigação de outras pessoas pode ser um sintoma de misofonia, uma condição Misofonia. que causa reações emocionais intensas a determinados sons. A misofonia não é apenas uma questão de não gostar, entre aspas, de um som, mas sim uma resposta emocional intensa e muitas vezes involuntária que pode causar irritação, raiva, nojo ou até mesmo ansiedade. É isso aí, assim Então que eu me você é sinto. misofônico. Mas ela fala que é só ações de comer. É ações, né? Ações específicos que fala aí? Esqueci. Aqui é a versão ao som da mastigação de outras pessoas. Aqui escreveu isso. Ah, não, então é específico. Esse é o meu. Agora sim, eu não sei se a misofonia não, ó, a misofonia ela é não gostar de determinados sons. E a mastigação pode ser um deles. Então, misofonia não é exclusivo de mastigação, não. Pelo que eu entendi. Entendi. Olha aqui, ó. Olha o que é. Hum. Misofonia é uma condição neurológica onde indivíduos experimentam forte aversão a sons específicos, frequentemente de baixa intensidade e repetitivos, como mastigar, respiração ou batidas de teclado. Mas eu não tenho. Assim, eu acho que a batida de teclado não me irrita. Eu só acho alto, né? E tá tipo, não, broiado e tal. Mas a mastigação me dá um arrepio, assim, na espinha, tá ligado? Então é misofonia, né? Mas quem tem misofonia é o quê? Misofônico? Cara, que engraçado isso, velho. Por exemplo, você tem problema com quem mastiga de boca aberta? Bom pra caramba, porque aí o barulho é mais alto ainda. Né? Que fica. Ô, desculpa, gente. Tô agredindo os meus amigos. Desculpa. Vou parar. Ai, ai. Mas assim, enquanto, vamos supor, a gente tá num rolê e a gente sai muito, né? Eu e você, igual um casal, assim, nós sai bastante. Se eu comer um amendoim na sua frente, você não acha ruim, acha? Não, assim, porque não é o. A gente tá numa mesa comendo, imagina tá numa mesa, num boteco, sei lá. Não, porque geralmente tem mais estímulos ao meu redor. Tem barulho das pessoas conversando e tal. Tem mais barulho. Mas fica todo mundo quietinho e deixa só você mastigando pra você ver. Eu vomito, mano. É, Felipe, então provavelmente você tem misofonia, pô. Não, mano, é horrível, é horrível. É muito ruim, assim. Eu tento sofrer calado, né? Mas aí eu tento fazer alguma coisa pra que aquele barulho. Porque eu não fico reclamando pros outros, né? Fala, ô, fecha a boca, ô, que chato. Mas eu sempre tento fazer alguma coisa pra acabar com o sofrimento, entendeu? Que eu tô. Porque é sofrido, velho. É sofrido. Esses dias eu tava assistindo Attack on Titan, né? Que é um anime Sasageyo. aí que o Bruno já assistiu e eu estou assistindo agora. E aí o que aconteceu? Era tarde da noite e eu tava... E a Paula já tinha ido dormir. E eu, na minha casa, quando eu vou assistir coisas, eu tenho um home theater que treme a casa, né? E eu gosto de assistir os bagulho alto. E tava num episódio muito emocionante de Attack on Titan. E aí eu falei, cara, não dá pra eu ouvir esse bagulho baixo. Só que não dava pra eu ligar o home na altura que eu queria também. Então eu consegui, depois de alguns anos, a minha televisão, ela não tem
entrada para fone de ouvido, nem Bluetooth. E aí, eu depois de alguns anos pesquisando algumas gambiarras, eu consegui fazer uma gambiarra específica para colocar fone na minha TV, só que só um tipo de fone funciona, porque eu uso uma... Nossa, hoje a gente tá cheio de tecnicalidade, né? Eu coloco numa saída que chama áudio óptico, que é uma entrada esquisita, que não é normal. E aí eu tenho um conversor para eu conectar o fone. Só que esses fones que a gente usa, tipo headphone e tal, ele não isola tudo, né? Tipo assim, ele vaza um pouco de som. Então eu usei... E fora que esse áudio óptico da TV não dá para controlar o volume. Ele tem um volume padrão, eu não consigo aumentar e nem abaixar. Então, quando eu coloco esse headphone que a gente usa, fica baixo. Não fica do jeito que eu gosto. Aí o que eu fiz, eu tenho um fone que a gente usa na igreja, para tocar na igreja, que ele é um fone intra-auricular, que você enfia lá no seu tímpano e ele tampa, ele serve como um tampão de ouvido, então ele bloqueia todo o resto, né? Porque, tipo, eu toco bateria lá, eu preciso isolar tudo. Só que aí eu falei, beleza, vou jantar e assistir Attack on Titan e vou pôr esse fone. Como vira um tampão no seu ouvido, eu tava jantando e eu ia mastigando e o barulho da minha mastigação tava preso dentro da minha cabeça, Bruno. Você viveu um Meu paradoxo aí, Deus pô. do céu, eu terminei de verdade, eu dei play no episódio e comecei a comer. Cara, eu tive que parar, terminei de comer e depois voltei a assistir porque eu não conseguia lidar com o barulho da minha mastigação dentro da minha cabeça. Cara, eu ia te perguntar Foi isso. insuportável. Se o barulho da sua mastigação te incomodava, então tá aí a resposta. Se Sim. você estiver ouvindo dessa maneira aí, né? Então. Tipo, você já usou esse tipo de fone? Realmente, ele tampa e ele isola tudo. Tipo, se a pessoa estiver do seu lado e falar com você, às vezes você não escuta, mesmo se não estiver saindo o som, porque ele serve como se fosse um tampão de ouvido mesmo. Então, cara, eu realmente tenho um problema. É misofonia. Pode procurar um terapeuta. Eu sou um misófono, é isso? Vou escrever aqui no Google. Quem tem misofonia? É misófono? Misofonia é o quê? Não apareceu, não. Apareceu aqui, ó. Quem tem misofonia é... Aí apareceu autista. Não tem nada a ver, filho. Ai, ai. Não, é Nossa, porque nada a ver. talvez autistas tenham misofonia, né? Aí só que ele pegou, tipo assim, não é que como que é? Toda pessoa que tem misofonia não é autista. Mas o contrário talvez seja verdade, entendeu? Não, né? Não, Foda-se. não entendi, não. É isso aí. Bruno, você tá bonito, você cortou o cabelo. Você achou? Tá Eu bonito? achei. Eu queria... Antes de fazer, já que você entrou nesse assunto de cabelo, eu queria deixar uma pergunta para os nossos ouvintes, mas para eles responderem essa pergunta, eles precisam saber das nossas redes sociais. Ah, muito bem. É isso. Então, eu vou falar. Eu só não posso esquecer da pergunta, mas enfim. Pessoal, nosso ouvinte, querido e querida, você que escuta a gente, se você não segue a gente no Instagram ainda, por favor, faça isso. O nosso Instagram é @vai-tomar-no-seu-cunhado, tudo minúsculo, tudo junto, sem caractere especial. O Instagram é o nosso principal meio de comunicação, tá ok? Tudo que vai sair, se não vai sair episódio, se vai faltar, se a gente vai falhar, enfim, todas as principais notícias saem no Instagram primeiro. Então segue a gente lá, @vai-tomar-no-seu-cunhado, para ficar ligado por dentro de tudo. Se você quiser mandar um e-mail pra gente também, você pode. O nosso e-mail é vai-tomar-no-seu-cunhado@gmail.com. Você pode mandar a sua história, a sua sugestão, a sua crítica, seu feedback, o que você quiser. Estamos abertos também para receber e-mails. A gente já teve outros episódios aqui onde as pessoas mandaram histórias e quando isso acontece a gente faz um episódio só sobre essa história que foi enviada. Então o e-mail também é um meio de comunicação que a gente tem. E você também pode escutar esse podcast em todas as plataformas digitais. A gente também está no YouTube, então se você quiser deixar comentário no YouTube também, a gente sempre lê comentários aqui que vocês deixaram por lá. E você pode também, por favor, ranquear a gente aí na sua plataforma digital, se é Spotify, se é Deezer, se é não sei o quê.
coloca lá 5 estrelinhas pra gente. Se for 5, de 5, né? E se for de 10, dá 10 estrelinhas. Então coloca o máximo aí de notas. Podem deixar comentários lá também, se vocês quiserem. Estamos aí abertos para receber comentários e textos e histórias de vocês e fazer um episódio cada vez mais especial e melhor para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado. Ô, o Bruno é bom demais, velho. Na moral. Você devia ser... inovando, Felipe. Tô inovando. Você devia ser... Como que chama, galera? Mestre de cerimônias. Você Nossa seria senhora. ótimo. É verdade, tô cara. inovando. Você tem Felipe. talento. Tô falando cada vez, mas eu já percebi que eu falo sempre as mesmas coisas quando eu vou falar do Instagram. Eu falo, tipo assim, é tudo junto, tudo minúsculo, sem caractere especial. Eu sempre falo isso. Muito bem. Agora, enfim, tem vez que eu falo de ajudar a bater 300 seguidores, tem vez que eu falo que não, enfim. O básico a gente tem, né? Isso aqui é pra pessoa ver que a gente não tá lendo um script, né? Cada hora sai de um jeito. Mas eu falei das redes sociais, agora para deixar um comentário lá, porque eu acho, agora me veio uma memória bem remota, de que a gente já conversou disso em algum episódio, agora em qual, não sei. Mas a gente tava falando sobre quando a gente sai do barbeiro, do cabeleireiro. Os profissionais, eles sempre penteiam os nossos cabelos de um jeito que a gente não usa, velho. É verdade. Isso não faz o menor sentido, filho. Então, assim, eles passam gel, passa pomada. Né? Gel não, né? Gel é muito antigo. Passa pomada, hoje é pomada. Verdade. Eles passam pomada e faz um penteado em que eu não uso, cara. Eu fico parecendo um pinto, velho. Eu fico horroroso, filho. Mano, fica ridículo, ridículo. Ai. E aí ele penteia, o negócio fica parecendo que na minha época, a gente, quando eu era criança, falava assim, tá parecendo que a vaca lambeu o seu cabelo. Você já ouviu isso? A vaca lambeu, isso é um clássico, Bruno. Isso é um clássico. E aí, assim, eu fui no barbeiro hoje, né? E aí, cara, a primeira coisa que eu faço quando eu saio do barbeiro, eu saio da porta dele pra não achar que é muita falta de respeito, né? Eu saio do campo de visão da barbearia e a primeira coisa que eu faço é enfiar a mão no cabelo, filho, e eu bagunço tudo. Porque antes da pomada secar, né? Porque se a pomada secar... se secar, aí ferrou, já era, né? Fica duro. Fica duro e vai ficar zoado do penteado que eu não quero. Então, a hora que eu já saio do barbeiro, ele faz o penteado, eu faço o pagamento, eu saio do campo de visão dele, eu já enfio a mão na cabeça e mexo tudo o cabelo. E mesmo assim, filho, a Thaís ainda tava olhando, porque assim, essas pomadas, por mais que eu chacoalhe o cabelo e tal, ainda não fica do jeito que eu uso, né? Porque eu tomo banho e eu deixo ele secar no vento, sei lá, e ele seca de outro jeito. E aí, com essa pomada, fica parecendo que meu cabelo tá engordurado, velho. Ele fica brilhoso, sabe? Aquela coisa? Sim. Aí fica brilhoso. Eu falo, não, velho, eu não uso cabelo assim. Eu queria saber se os ouvintes também sentem isso, velho. Porque eu vou abrir uma comunidade no Orkut. Clássico comunidade no Orkut, cara. Cara, o Orkut podia voltar, na moral. Eu acho que é a salvação desse do planeta, assim, na moral, cara. O Orkut era uma rede social que ela era pela sua saúde mental, mano. As melhores comunidades, cara. Tinha uma comunidade lá que era Meu Nome é Felipe Xavier. Tinha um monte de gente lá que chamava Felipe Xavier. Cara, tinha muita comunidade, entendeu? Era muito... Odeio segundas-feiras, eu odeio acordar cedo. Tinha altas comunidades. Você participava de alguma comunidade específica, assim? Porque, cara, o Orkut tinha umas que, tipo assim, você falava, velho, que? Cara, a única comunidade que eu lembro que eu participava é uma comunidade que eu tenho um pouco de vergonha de falar. Ah, então fala que vai ser bom. Não, é porque era muito... rich people problem. Essa que é a verdade. Porque, pra quem não sabe, aqui na nossa cidade tem um clube que se chama Praia Clube. Né? E querendo ou não, velho, esse clube é muito caro de se pagar e de ser sócio. Inclusive, o Felipe era sócio até pouco tempo atrás, certo? Viu que era, né, gente? Acabou as vacas gordas. Tadinho. Não, é que o Felipe quer fazer tudo. Ele quer ser sócio do Praia Club e quer fazer academia em outro lugar, pô. Aí não tem como, não. Aí é insustentável. Não queria fazer academia em outro lugar, né? Mas lá tem que pagar, então... Mas enquanto você foi sócio do Praia, você gostou? Não gostou? Sim. Então,
Mas assim, muita coisa mudou. Lá naquela. Agora vai ficar bem específico, né? Que eu tô conversando só com o Felipe mesmo. Porque lá ali, ó, quando você cruza, você entra pela entrada principal do praia, você cruza a ponte, certo? Uhum, Sentido lá do Cidade Jardim. Quando você terminava de cruzar aquela ponte, hoje ali em cima tem um bar, né? Eles fizeram um deck ali, um uhum. negócio, não tem isso? Como que é? Que eu não lembro, né? Que eu fui lá no. Gostei lá na gravação do show do Ivan, DVD do Ivan. Como que é a passagem desse piso que eu tô falando assim que acaba a ponte pra chegar nas piscinas do tablado? O que que tem? É uma escada? Não, é uma rampa. Então essa rampa, ela ainda existe. É, E essa comunidade era, eu odeio a rampa do praia, e era essa foto aí, ó. caraca, que específico, velho. É uma É rampa porque que ela é muito íngreme, mano. Só que eu acho uma reclamação muito burguesa, velho. Vai é se uma fuder. reclamação, por exemplo, que o Praia, por ser um clube que tem, por exemplo, vários atletas paralímpicos, é impossível um atleta de cadeira de rodas não morrer naquela rampa, porque ela É, é mano, é muito íngreme, velho. íngreme. É tipo, se o cara tentar descer de cadeira de rodas ali, ele vai passar direto e cair no rio. Porque ela é muito íngreme, de verdade. Então, a Paula já falou outras vezes quando a gente parou pra. Passou lá, né? Pra quem não sabe, Paula, minha esposa, é arquiteta e ela fala: Isso aqui é zero acessível. Tipo, se fosse construir hoje e tal. Aí eu não sei se tem. Tem outros lados. Deve ter algum outro lado lá que tem algum jeito de chegar. Deve ter outro jeito de chegar lá, mas é meio escondido, porque eu não lembro de ver. Sei lá, algum É, não, elevador, alguma coisa assim. essa rampa é zoada. E é isso, mano. Aí eu lembro que essa comunidade que eu participei, eu odeio a rampa do praia. Eu lembro que eu tava nas comunidades também de eu amo Flamengo, essas Eu, coisas aí, mano. porque eu amo Flamengo? Mano, quando eu era mais novo eu torcia pro Flamengo, pô. Desde quando? Seu pai torce pro São Paulo? Eu comecei torcendo pro São Paulo, né? Só que aí por influência do meio, né? De qual Porque meio? todos. Uai, os meus dois primos, Rafael e Felipe, e o Mozão, que eu já expliquei quem é aqui, Claro, eles são flamenguistas roxo, filho. Assim, roxo entendi. mesmo. De chorar assistindo o jogo, assim, essas coisas. De acompanhar. Hoje nem tanto, né? Mas na época, filho, o Mozart, ele acompanhava a contratação, velho. Quem tá saindo, quem tá entrando, quem que não sei o quê. Velho, ele era doente com o Flamengo. E aí eu era o único São Paulino. E a verdade é que, tipo assim, eu nunca gostei de torcer pra um time de futebol, porque eu não assistia os jogos. Aham. Eu não acompanhava nenhum time. Né? Mas aí quando o São Paulo tava jogando, aí, por exemplo, meu pai tava assistindo, eu via com ele. E meu pai só assistia o jogo de São Paulo também, só. E não acompanhava a contratação, nada. Só que como eu passava muito tempo com os meninos, né? Meus primos e tal, falava, velho, eu vou torcer Flamengo também. Aí eu comecei a torcer Flamengo, aí eu sabia o hino do Flamengo e eu não Nossa. sei o, o do São Paulo. São Paulo é salve o tricolor paulista, né? Não sei o que lá, Não não é faz a menor ideia. brasileiro. E o do Flamengo é uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Com maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Então o Flamengo eu sabia mais o Parabéns. hino do que o do São Paulo, que era o time que eu supostamente torcia. Então é isso, mano. Eu amo o Flamengo, a comunidade que eu tinha. Entendi. Pra terminar esse episódio, vamos falar. Eu abri aqui um artigo de comunidades do Orkut. Tem vários nomes aqui que eu não necessariamente fazia parte, mas algumas eu lembro de existirem. Então, vamos começar com Eu nunca terminei uma borracha. Essa era uma comunidade. E aí a descrição da comunidade era: Caramba, mano. comunidade para todos aqueles que nunca terminaram uma borracha na vida. Você, desde que é gente, fica intrigado com o desaparecimento das suas borrachas? Não entende por que, de uma hora para outra, sua borracha resolve passear? E aí tá muito grande essa descrição. Mas enfim, aí a borracha, que é a foto, é aquela clássica que é uma borracha branca, quadrada, e ela tem uma capinha verde, escuro. Tá ligado? Que Sei essa é uma demais, borracha pô. clássica aí. Aí tem uma comunidade que era a foto do Garfield, essa era clássica, que chama Eu Odeio Acordar Cedo. Tem uma que tocava campainha e corria. Agora essa aqui é genial, Bruno. Essa aqui você vai rir, na moral. Prepara.
É uma foto do Tony Ramos e o nome da comunidade é Eu Colho Flores e o Tony Ramos. Ai, mano. Nossa, mano, eu não lembrava que as comunidades eram tão criativas. O brasileiro é criativo desde sempre. Mano, filho. vai tomar banho, velho. O Orkut precisava voltar, na moral. É isso, é a salvação do Brasil, velho. Tipo aqui, ó. Olha Vou fazer essa. um. Queria sorvete, mas era feijão. Quem nunca, né, mano? Quem nunca? Ai, mano, isso aqui é clássico demais, velho. Velho, ó, procura aí, escreve na internet Comunidades Orkut, que você vai ver, você vai ter um show de nomes engraçadíssimos, porque o Orkut, ele relembra tempos mais simples, né? Em que as coisas eram menos complicadas. Né, Bruno? Tempos mais primórdios, Felipe. Os tempos. Ah, saudade dessa época, velho, que não tinha polarização política. Ah, eu falei bonito agora, né? Falou. Você sempre Não, fala bem, mas mano. enfim, saudade que essa época aí todo mundo queria ser queria só ser feliz. Hoje, nossa, é um nhenhenhen, velho. Meu Deus do céu, cara. Difícil. Mas é isso, né, Felipe? Bruno, vamos acabar esse Vamos, a gente episódio? vive nesse país aí, vamos acabar com essa nota aí. Lembrando que esse é o penúltimo episódio da temporada. O próximo episódio é o último, né? Enquanto você tá ouvindo isso aqui, o Bruno tá se divertindo, né? Na Europa, gastando todo o seu rico dinheiro, né? E me passando vontade. E... É porque você É só isso. viaja com seus amigos, né, filho? Comigo nunca viaja, não. Então, Ah, o vai. Felipe espera, Nossa, Felipe mano, espera quero agredir. eu marcar uma viagem pra ele marcar a dele. Fala aí pra eles que época, quando que você vai viajar em maio? Me fala. Quando que eu vou viajar em maio? É? Qual é? Quando que é a data? Não sei não, Bruno. Que pergunta difícil. 20 Na alguma última coisa. semana de maio, não é? É, aham. Então, e na última semana de maio eu tô aonde? Sei lá. Viajando. Eu tô viajando ainda. Pois é, e o que eu quero dizer é você espera eu não estar na cidade ou ter compromisso pra você marcar a sua viagem. É isso que eu quero dizer. Não, cala a boca. Não tem nada a ver com isso. É isso. Vamos gente. acabar esse episódio, senão eu vou agredir o Bruno, porque eu tô polarizado agora. É isso, Bruno? É isso. Vambora. Vambora pra casa. Então vambora. Um beijo e adeus, ouvinte. Tchau pra você. Até o último episódio. Tchau.